Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Eu sou o professor Gustavo e vou estar explorando as minhas aulas com vocês nesse momento de suspensão de aulas por meio da plataforma online. Então, eu vou nesse primeiro momento explicar para vocês como que vai ser o formato da aula e depois especificamente a gente vai explorar todos os conteúdos enquanto durar esse período por meio desse formato, beleza? Então, olha só. A princípio, a nossa aula ela vai acontecer da seguinte forma: eu vou usar um software que vai capturar a imagem da tela do meu computador e vou aparecer aqui no cantinho para vocês explicando esse conteúdo. Vai ter um probleminha porque eu não consegui resolvê-lo, que é a questão do fone. Quem escutar essa aula, por exemplo, no fone de ouvido, provavelmente vai ter a impressão que a voz está saindo apenas pelo lado esquerdo. É algum problema na captura do som, então eu não consegui resolver, portanto fica aí a informação já para que na hora que vocês forem assistir a aula vocês já tenham consciência desse pequeno probleminha aí. É possível também que aconteça um lag na minha fala, uma diferença aí entre o movimento da boca e o som. Pode ser porque eu esteja utilizando o celular como webcam e às vezes ele dá umas pequenas travadas assim durante a explicação. Mas de qualquer maneira, nossas aulas elas vão acontecer nesse formato por enquanto até eu conseguir alguns outros equipamentos aí para a gente poder conversar melhor. E por falar em aula, nós vamos ter a nossa primeira aula falando a respeito de Química 1, né? Capítulo 5, livro 2, que vai tratar justamente desses conceitos aqui relacionados à nomenclatura orgânica. A gente vai conhecer algumas regras básicas. Para eu fazer essa aula, além da apresentação que eu montei aqui para vocês, eu vou estar aplicando as regras utilizando esse software que eu uso sempre para montar moléculas e etc, que é o ChemSketch, tá? Ele é um software livre, é muito legal, ele tem várias funcionalidades, tá? Qualquer dia a gente pode conversar sobre ele, se alguém tiver interesse em aprender como que funciona. E eu vou estar aplicando as regras de nomenclatura para vocês utilizando esse software então, beleza? Então olha só, o que nós vamos falar hoje é a respeito da nomenclatura orgânica. Nós já vimos em alguns momentos nomenclatura de compostos químicos e a gente sabe que essa nomenclatura ela consiste aí num conjunto de normas que são utilizadas justamente para poder universalizar os nomes das substâncias e também para que não ocorra nenhum tipo de ambiguidade ou nomenclatura similar de duas substâncias diferentes em todo o planeta. Então isso quer dizer que essas regras de nomenclatura, a nomenclatura química de uma maneira geral, ela serve para sistematizar o nome dos compostos e permitir que os pesquisadores consigam aí estudar eles sabendo qual é a substância exata que eles estão estudando. Então, para que a gente conheça um pouquinho dessas regras, nós precisamos entender como que ela está estruturada. Então, para a gente facilitar aí o nosso entendimento, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos começar utilizando as regras de nomenclatura de cadeias carbônicas normais, depois cadeias carbônicas ramificadas e vamos utilizar para isso a função orgânica hidrocarboneto. É o mesmo assunto que está sendo explorado no livro de vocês, eu só estou usando alguns elementos diferentes para poder explicar o conteúdo. Então nós vamos fazer essa sequência de passos, a nossa aula vai estar estruturada dentro dessa sequência. Então nós vamos estudar primeiro a nomenclatura de cadeias carbônicas normais, ramificadas e utilizar para todas elas a função orgânica conhecida como hidrocarboneto. Tá? Os hidrocarbonetos eles recebem esse nome porque são compostos químicos constituídos apenas de carbono e hidrogênio. Também vou ter como base aqui a utilização do ChemSketch, tá? Ele vai ser aí a minha ferramenta de uso para poder vocês entenderem como são aplicadas as regras, ok? Então vamos lá. Os componentes da nomenclatura. Todos os nomes de compostos orgânicos, eles têm três componentes principais: um prefixo,
que vai indicar a quantidade de átomos de carbono, o infixo, que vai indicar a ligação existente entre os átomos, e um sufixo, que corresponde à função orgânica. Aqui do lado, ó, eu trouxe um quadro que é parecido com uma sequência de quadros que tem aí no material de vocês, que vai justamente nos mostrar quem são os prefixos, os principais prefixos, os principais infixos e os principais sufixos, ok? Prefixo, então, indica a quantidade de átomo de carbono. Perceba que para cada quantidade de átomo de carbono presente na minha cadeia carbônica, eu tenho um prefixo diferente. O infixo, ele indica o tipo de ligação existente entre os átomos de carbono e ele vai se modificando, principalmente quando tem dupla e tripla ligação. Vão sendo adicionados a esses infixos alguns termos que vão indicar a quantidade dessas duplas e dessas triplas ligações dentro da cadeia carbônica. Então aqui, por exemplo, se um composto tiver uma única dupla ligação, ele tem o infixo en. Se forem duas duplas, dien, porque são duas duplas. Três duplas, trien, porque são três duplas. E assim sucessivamente para a tripla ligação, ok? Uma coisa que acontece é que quando a cadeia carbônica ela apresenta dupla e tripla ligação, ela vai receber esse infixo aqui, ó, enin, ok? Então fiquem atentos a essas variações aqui que acontecem com os infixos durante a nomeação dos compostos. E para cada função, que a gente viu no capítulo 4, para cada função química existe também um sufixo justamente para poder o pesquisador ou a pessoa que estiver estudando aquela substância conhecer qual é a classe de compostos a que ela pertence, ok? Então, olha só, nós vamos sempre utilizar prefixos, infixos e, por enquanto, para aprender as regras, a gente sempre vai usar o sufixo o, porque ele vai indicar as substâncias químicas que pertencem à classe dos hidrocarbonetos, ok? Então, guardem essa sequência, prefixo, infixo e sufixo. Vamos lá. Nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia normal, ou seja, aquelas que não são ramificadas, aquelas que são constituídas por átomos de carbono primário e secundário somente, a gente utiliza a sequência prefixo, infixo e sufixo de maneira direta. Então, para eu nomear esse tipo de composto, eu indico a quantidade de átomos de carbono, indico o tipo de ligação entre os átomos de carbono, pode ser dupla, pode ser simples ou pode ser tripla, tá? E indica a função por meio do sufixo correspondente. Gente, faltou uma letrinha aqui, pessoal, ó. Por meio do sufixo correspondente. Pronto, corrigindo aqui. Pronto. Então vamos aqui utilizar o meu software para poder explicar esse tipo de nomenclatura. Então eu vou desenhar aqui para vocês uma cadeia carbônica normal, não ramificada. Então eu vou escolher o átomo de carbono, vou utilizar essa função aqui que me permite desenhar cadeias carbônicas e vou desenhar uma cadeia carbônica aqui qualquer com 7 átomos de carbono. Olha lá. Então essa é uma cadeia carbônica que tem 7 átomos de carbono normal, ok? Percebam que não existem ramificações, não existem carbonos terciários nessa cadeia. E aí, agora, para eu nomear ela, eu simplesmente venho e faço o seguinte: quantos átomos de carbono existem nessa cadeia? Vou fazer a numeração: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Então, eu utilizando a minha tabelinha de prefixos, infixos e sufixos, eu venho aqui e percebo que para 7 átomos de carbono, eu começo com o prefixo ept. Então, ept. Qual é o tipo de ligação que existe entre todos os carbonos? Ou seja, qual é o infixo que eu vou utilizar? Então, eu percebo que todas as ligações aqui entre os carbonos são do tipo simples. Então, utilizando a minha tabelinha novamente, eu venho aqui e vejo que para todas as ligações simples, ou seja, para uma cadeia carbônica saturada, nós temos o infixo an. Então, esse é o heptan. Como vai ser um hidrocarboneto, heptan
no. Ok? Então aí a gente tem a nomenclatura de compostos orgânicos de cadeia normal e saturada. Normalmente, regularmente você vai dar o prefixo, o infixo e o sufixo desse composto. Ok? Agora suponha que a cadeia carbônica ela vai ter aí na sua estrutura uma dupla ou uma tripla ligação. Então eu vou criar aqui uma dupla ligação aqui no início, ok? Então, como que eu vou proceder para fazer a nomenclatura dessa cadeia carbônica agora com uma dupla ligação? Do mesmo jeito que eu fiz para a cadeia anterior. Então eu conto quantos carbonos, a gente já viu que tem 7 carbonos, então é o prefixo -ept. Como agora aparece uma dupla ligação, a gente percebe que o infixo para uma dupla ligação é o -en, então a gente tem o heptém, como é um hidrocarboneto, hepteno. Beleza? Muito fácil, né? Então olha só, agora eu vou criar uma cadeia carbônica com uma tripla ligação. Pronto, uma ligação tripla. Eu vou utilizar uma ferramenta aqui para dar uma limpada na estrutura, para eu explicar uma questão que envolve a ligação tripla. Então, olha só, quando eu limpei a estrutura, perceberam que a ligação tripla ela deu uma linearizada? Isso é porque, na verdade, a gente sabe que essa ligação ela sofre um tipo de hibridização, a hibridização do tipo sp, e aí a gente percebe que esse tipo de hibridização tem um ângulo de 180 graus, por isso que na ligação tripla, fiquem atentos, na ligação tripla eu tenho um carbono aqui no início da ligação e um carbono logo no final dela. Então a gente tem 2 átomos de carbono, um no início e um no final da ligação, independente de qual dos lados eu escolha para ser o início dela. Então, continuando aqui, a gente tem 7 átomos de carbono, olha lá na cadeia carbônica, e o que vai variar agora é o tipo de ligação, -ept, heptino, tá? Olha só, agora imagine o seguinte, imagine que essa dupla ou essa tripla ligação, ela vai estar posicionada em um outro carbono que não seja os carbonos das extremidades. Então, eu vou escolher esse carbono aqui. Veja que agora tem uma dupla ligação entre carbonos que não são os carbonos das extremidades da minha cadeia. Então, o que eu faço nesse tipo de caso? Nesse tipo de situação, a gente tem que obedecer a seguinte regra. Se a cadeia carbônica apresentar uma insaturação posicionada em carbonos que não estão na extremidade da cadeia, você deve proceder da seguinte forma. Localiza a insaturação por um número. Esse número deve ser o menor possível e ser apresentado antes do infixo do composto, separado por um hífen. Então, para determinar este número, numera-se a cadeia da extremidade, numera-se a cadeia a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Ou seja, se eu tenho uma dupla ligação aqui, nessa região da molécula, eu tenho que indicar em qual região, qual é o átomo de carbono que contém essa insaturação. Para isso, a regra pede que eu numere a cadeia carbônica. Então você poderia me dizer assim, bom, professor, eu vou começar a numerar aqui. Certo, é uma forma de numeração. Mas aí, um outro aluno me diz que quer começar por aqui, pelo lado contrário da outra numeração. Também é possível. Então, qual das duas numerações está correta? A regra ela fala que a gente tem sempre que deixar a insaturação nos menores valores possível, nos menores números de carbono possível. Então, isso quer dizer que eu sempre começo a numerar a minha cadeia carbônica da extremidade mais próxima à insaturação, seja dupla ou tripla. Então, se eu começar por aqui, ó, a dupla fica entre o carbono 4 e 5. Se eu faço pelo lado contrário, a dupla fica entre o carbono 3 e o carbono 4, portanto, fica nas menores posições, continua a numeração da cadeia, e aí aqui eu venho e escrevo o composto da seguinte forma, o nome dele.
Quantos carbonos? 7. Então, hept. Separado por o hífen, eu indico a posição da minha insaturação, sempre colocando o menor valor entre os dois números que apareceram. Então, hept 3, como é uma dupla, então quer dizer que no carbono número 3 nós temos uma dupla ligação, hepteno. Então, hept 3N, ok? Então, para a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia normal, a ideia é sempre utilizar prefixo, infixo e sufixo de uma forma direta, lembrando sempre que, se houver uma insaturação na cadeia e essa insaturação não estiver nas extremidades dessa cadeia, você tem que localizar a insaturação na escrita do nome, tá? Indicando sempre o menor número, certo? Separado por um hífen e antecedendo o tipo de ligação, beleza? Então, em relação aos hidrocarbonetos de cadeia normal, é isso que a gente precisa ficar atento e também lembrar que a numeração sempre começa da extremidade mais próxima à insaturação, ok? No próximo vídeo, eu vou cortar esse agora, no próximo vídeo eu vou falar sobre nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados, então serão 2 vídeos para não ficar muito longo as aulas, beleza? Até daqui a pouco.